até hoje não há palavras que descrevam aquilo que me preencheu ou começou a entrar dentro de mim. Eu acho que o vazio era tão grande que o pouquinho que entrou foi uau, sabe? Sim. E aí eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra mim. Fala, gente. Pablo aqui de novo. Nós estamos no nosso terceiro episódio do podcast. E hoje nós estamos com uma pessoa mais que especial para falar conosco aqui, que se trata da pastora Lenisa. Obrigado, pastora, por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco. Imagina, um prazer. Claro que a gente tem vergonha, mas é uma bênção, né? Uma bênção. Amém. Então, pastor, para começar, vou fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todo mundo, que a gente quer saber quem é a pastora Lenisa, de onde a senhora veio, onde a senhora nasceu, como foi sua criação, só consegue compartilhar com a gente? Sim, eu sou goiana. Eu tenho que falar a idade? Não. Fala o que quiser. Mas eu nasci quase em 80, um pouco antes. E meus pais vieram para o Mato Grosso do Sul, porque meu pai fez o primeiro concurso da divisão do estado para defensor público. E aí a gente veio embora, eu era muito pequena, e nunca mais fomos embora. Mas ficamos só. Era só meu pai, minha mãe, eu e meus 2 irmãos. Eu sou a caçula de 3. E aí moramos conforme as instâncias que eles falam, né, na carreira dele, uma cidade bem pequena, e depois uma pouquinho maior, até virmos para Campo Grande, quando meus pais se separaram. E aí nessa situação minha mãe já estava concursada, ela já tinha 2 concursos públicos também, e aí optou por ficar. E aí a gente ficou, eu e meus irmãos, e ficamos, só nós 3 mesmo, Aqui em Campo Grande. aqui em Campo Grande. Quantos anos mais ou menos a senhora tinha nessa? No divórcio dos meus pais, 10. 10 anos. Sim. Nossa. E eu pergunto assim, eu lembro que quando eu era criança, meus pais tinham umas tretas assim, e daí minha mãe sempre dava aquela ameaçada de separar, né? Eu chorava, sofria, ficava, nossa, não, pelo amor de Deus, sei que. Como que foi pra senhora? Foi nessa pegada assim também? Então, na minha história tem um lance meio pesado, assim, que a minha mãe fala, a Lenisa desde pequena foi minha salvadora, né? Sempre eu acabei estando perto da minha mãe em momentos muito ruins. Quando eu era pequena, parece que toda vez que ela ia brigar, eles, meus pais iam brigar, era eu que estava perto. E como meu pai bebia álcool, é até chato falar de alguém que não pode se defender, ele já morreu, né? Mas ele bebia. E aí, quando ele estava alterado, ele agredia ela. E sempre eu era a pessoa que via, ia pedir socorro e fazer um monte de coisas. Como nós morávamos em cidades pequenas, porque logo que chegou aqui já separaram, meu pai era respeitado na cidade. Então os vizinhos tinham todo um medo de se meter, né? Mas eu lembro de uma história que tinha um senhor muito doente. Ele falava, doutor, não faz isso, o senhor vai matar sua esposa, o senhor vai matar seus filhos, porque era aquela loucura, ele queria bater nela e eu pequena, meus irmãos, todo mundo entrava no meio, e eu vivenciei muito isso. Então, quando o divórcio foi acontecer, para mim, de verdade, era um sonho. Nossa. Meu pai, até então, era a figura de uma pessoa muito má. Na minha mente, né, de criança, meu pai era mau. Porque ele trabalhava muito e quando ele estava em casa, ele e minha mãe tinham muita crise e ele corria para beber. Hoje eu vejo que meu pai era doente, né? Infelizmente morreu até cedo por conta de um câncer no fígado. E eu pensava assim, puxa, esse homem é mau. A gente vai ficar melhor sem ele. E eu já gravei uma vez para um outro programa de Santa Catarina e eu falava, engraçado que a gente pensava assim, quando ele sair de casa, o monstrão vai sair, vai todo mundo ficar feliz. Pelo contrário, meu irmão teve vários problemas, saiu de casa cedo, a minha irmã saiu de casa com 17 anos também, e parecia que aquilo que ia ser melhor, na verdade, foi muito pior. Minha mãe começou a trabalhar 3 períodos pra gente manter uma qualidade de vida, e eu falo que eu passei a ficar só, com empregada. E eu, muito nova, com 14 anos, eu já tinha experiências terríveis que eu nem sei se vale a pena compartilhar. Não vou perguntar, não. Por favor. Mas não sei se a senhora identificou isso depois que a senhora cresceu, assim. Meu pai, ele também tinha um problema com álcool, né? E tinha esses desgastes em casa, assim, de treta, perdão, tá, pai? Mas tinha um desgaste com álcool. O senhor pode vir se defender. Depois o senhor pode vir se defender. Tinha os relacionamentos por fora, lendo, né? E quando eu me vi um pouco maior de idade, eu me via reproduzindo muita coisa que eu via dentro de casa. Inclusive coisa que eu abominava, assim, sabe? E quando eu conheci Jesus, essa foi uma luta.
pra se libertar e tal. Igual hoje, eu sei quem eu sou sem Cristo, né? Amém. Então, sem Jesus, se eu dar uma vacilada, eu viro um alcoólatra, né? Sim. E a senhora viu quando cresceu assim? Total. Logo que eu me converti, foi uma das frases assim que ficaram como um letreiro na minha frente. Você vai reproduzir o que repele. Por quê? Eu comecei a observar que eu sempre fui uma criança que brigava na escola. Sempre, sempre. Eu sempre briguei na escola de toda a minha história. E eu cresci assim, brigando no bairro, brigando na escola, brigando onde eu estava, em todos os meios que eu estava envolvida em violência. E isso só parou depois da minha conversão. Eu até falei esses dias no culto, acho que eu ministrei domingo, que minha última ação foi no segundo ano de faculdade. Eu respondi até processo por agressão. Eu Eita. discuti com uma colega da faculdade, quando eu vi a gente estava na porrada e eu que causei a briga, né? E o alcoolismo também, no entanto, que teve um ano da minha vida, um ano, eu acho que eu estava no ano, 19, 20 anos, eu acho, eu tive 2 comas alcoólicos. Eita. Eu só bebi, acordei no hospital. Um eu acordei um dia depois, o outro eu acordei nem sei quantos dias depois, não lembro mais. Sim. E eu abominava aquilo que eu achava horrível, eu me tornei pior. Porque tão jovem, tendo um exemplo ruim, fiz pior. Quando você tem um exemplo e faz igual, você tá fazendo pior. Sim. Né? Porque o meu pai, coitado, ele não tinha um exemplo, né? Sim, já vi o fruto daquilo. Isso. Só que parece que é muito involuntário, né? É Parece muito. Que... É uma libertação, é uma cura muito profunda de Aham. Jesus para nós, porque é uma identificação. Depois de um tempo na minha atuação profissional, um grupo de psicólogos foi na minha escola atender alunos que estavam se automutilando, e eu entendi também. Ela falou assim que alunos que se automutilavam, de alguma forma, tinham feridas com seus pais. E eu lembro de uma mãe rir e falar assim, nem tem pai. Ela falou, este é o problema. A imagem é tão deturpada desse pai que ela precisa se ferir. Porque nós temos que nos identificar com os nossos pais de alguma forma. Então, se eu não tenho uma identificação positiva, eu vou me identificar no negativo. Então, por exemplo, meu pai é um mau pagador de contas. Se aquela mãe fala, seu pai não paga pensão, ele não sabe pagar conta, ele é um nó cego. Inconscientemente, para me identificar com esse pai, eu vou ficar nó cego. Então, eu inconscientemente me tornei violenta e alcoólatra. E desde muito pequena eu via o fruto, a desgraça que isso causava na minha vida, nos meus irmãos, da minha mãe e do meu próprio pai. Isso né? não impedia, né? De modo algum. Era irracional. Era irracional. Porque eu acho que o subconsciente, acho não, eu já li sobre isso. O subconsciente ele é mais rápido que o consciente. Então, por mais que você entenda, o seu subconsciente ele age primeiro. Por isso que é uma obra do Espírito Santo. Entrar nesse lugar e promover uma cura, né? Se renovar, essa é a renovação da mente, né? Sim. De você, tipo, não age mais por impulso. Isso, é o Romanos 12. Eu tenho uma forma, essa forma existe, ela é real, eu tenho essa forma. Então eu recebo uma nova forma da qual eu não faço mais parte disso. Sim, mas chega uma hora que parece que fica mais fácil, mas mesmo assim ela não se torna automática essa forma, né, da renovação, né? Parece que a gente tá sempre lembrando e tal, tudo. Talvez esse seja o espinho da carne de Paulo, né? Alguma coisa que... Sim, sim. Não mais ferida aberta, mas uma ferida cicatrizada, mas que você olha e vê, isso existe. Sim. Isso faz parte de mim. Nossa, quando a gente foi no encontro de casais, uma vez, a gente passou por uma experiência na parte de finanças. Eles começaram a ministrar e tal. E eu lembro até hoje que a gente era um pouquinho meio apertado financeiramente. E naquela época tinha uns brinquedos que chamava Tazo. E daí a gente jogava, virava. E eu lembro que eu ganhei um monte de Tazo. Daí eu peguei e vendi pra um gurizinho que era meio playboyzinho na escola por R$10. E R$10 era muito dinheiro, né? Daí eu cheguei em casa e falei, mãe, olha, eu vendi por R$10 e tal, não sei o que. Dela, nossa, que legal, eu deixei lá. E daí passaram alguns minutos, minha mãe veio e falou assim, Pablo, é o seguinte, não saiu o vale do seu pai ainda, né? E será que você não empresta aquele dinheiro pra gente poder comprar cigarro pro seu pai e tal, que acabou o cigarro, não sei o que. Ele falou, tá. E daí, tipo, eu emprestei, mas nunca mais ouvi, né? Nossa. E quando eu casei, eu tinha um problema que ainda, tipo, que eu luto constantemente, que era esse. Se tinha dinheiro na conta, eu tinha que dar destino. Antes que alguém pegasse. Antes que fosse outra coisa. Então, o que eu gasto é uma coisa que seja prazeroso pra mim.
E daí, no encontro de casais, quando a gente começou a orar e Nossa, tal, tudo, me veio esse dia na mente. E foi um dia que eu nunca remoí nem nada, mas eu falei, caramba, tava no subconsciente. gerou algo automático, eu tenho que dar fim nisso aqui. Aleluia. Meu Deus, que bênção. Mas, pastor, e como que foi que depois a senhora cresceu e tal, e a senhora não quis seguir na área de direito, foi pra educação? Então, na verdade, eu fiz vestibular para direito, mas Aham, na minha época só tinha direito na UCDB e na antigo CESUP. E aham, não tinha federal. E eu prestei nas duas e não passei em nenhuma das duas. Tinha segundas opções. Eu não sei por que cargas d'água na UCDB, eu coloquei segunda opção administração e aham, no CESUP letras. Como eu era muito jovem, eu já estava, assim, já me comunicava melhor com meu pai. Ele falou assim: não vai fazer cursinho, não, faz essa letras aí, porque um aham. advogado com um bom português faz toda a diferença para você fazer concurso e tal. E ele ia pagar mesmo, né? E eu comecei a fazer. Só que é muito interessante sobre hoje é uma das coisas que me marcam muito. Pessoas felizes elas são influência. Quando Aham. eu entrei no curso, tinha uma professora de inglês que ela era radiante. Falei, cara, é isso que eu quero pra mim. E automaticamente ali eu defini que o que eu queria da minha vida era aquilo. Aham. E foi por isso. Daí depois eu não quis fazer, não quis migrar. Inclusive um monte de gente do nosso primeiro ano conseguiu depois mudar para direito. Eu tinha amigas que a gente andava junto, não, vamos para direito, vamos para direito. Eu não queria mais. Eu queria ser aquilo, queria ser feliz como aquela professora. Que massa. Aham. Foi incrível aquilo para mim. Foi inspirada mesmo. Foi. E aí eu caí de cabeça. Na verdade, eu só não fui além por conta do ministério. Aham. Fiz uma Sim. outra escolha. Legal. E como que foi quando a senhora conheceu a Jesus, assim? A senhora lembra do... Sim, foi por causa do meu pai, né? Meu Aham. pai, a minha irmã tinha dois filhos especiais e eu não tinha nenhum e deu um diagnóstico do câncer do meu pai. Meu irmão Aham. morava fora, então alguém tinha que acompanhá-lo. Então eu comecei a acompanhá-lo. E nisso veio aquela coisa assim, nossa, ele vai morrer, né? Era bem grave. E eu falei, nossa, ele vai morrer, eu nunca tive relacionamento. Começou a vir aquele vazio. E a minha irmã já estava indo à igreja evangélica. E é interessante porque eu estudei no Colégio Dom Bosco, uma escola confessional, e eu cantava nas missas. Então eu sempre fui muito envolvida assim, com as coisas, sempre fui muito dinâmica. Eu Aham. falo que lá tinha modalidades esportivas, eu participava até de basquete. Eu sempre amei movimento, sabe? Sempre gostei de esporte. Ah, tá tendo um movimento ali, eu queria participar, né? E aí eu cantava na missa, eu era devota, eu tinha uma fé, Sim. mas eu lembro que quando a minha irmã me levou na igreja evangélica pela primeira vez, cara, eu falei, é isso que eu quero. Nossa, e eu fumando na porta da igreja, que foi muito impressionante, porque quando ela me chamou, ela falou, vamos na igreja comigo, tal. Falei, cara, como é que eu vou na igreja de crente, fumando? Vou ficar lá mó tempão sem fumar. Ela falou, não, você pode fumar lá na porta. E foi o que aconteceu. Aham. Só que eu falo assim, até hoje não há palavras que descrevam aquilo que me preencheu ou começou a entrar dentro de mim. Eu acho que o vazio era tão grande que o pouquinho que entrou foi uau, sabe? Sim. E aí eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Eu quero isso Aham. pra mim. E aí eu lembro que eu tava começando a namorar o Silvano. E aí eu Aham. falei pra ele, cara, agora eu vou na igreja toda sexta e todo domingo. Aí ele falou, ah, tá bom. Vai Aí lá. tipo, na segunda semana ele começou a ir comigo. Mas nesse processo de eu ir da igreja, eu fui constrangida por um amor. Eu Uhum. entendi sobre o amor de Deus que independe dos meus erros. Independe do meu amor por ele. Uhum. E aí, automaticamente, me remeteu ao meu pai. Não teve jeito, cara. Nossa, se Deus me ama assim, se Deus me quer desse jeito, como que eu não vou amar o meu pai, Sim. né? E Aham. aí, meu coração começou a se converter ao meu pai também, se render a ele. E logo que o Silvano veio comigo, eu falei para ele: poxa, o meu maior desafio é meu pai. E aí ele falou: não, então eu vou te ajudar. O Uhum. Silvano sempre foi um homem muito bom, um homem bondoso, um homem da paz. E Aham. aí nós começamos um relacionamento com meu pai. E foi lindo. Entanto que eu acompanhei todo o tratamento do meu pai. Meu pai, eu falo que eu tive a bênção, né, de estar com ele na hora que ele foi morrer. Uhum. E morreu nos meus braços. Então, Sim. assim, engraçado, a gente acha que às vezes você vai falar de assuntos chorando o resto da vida, né? É. Hoje eu falo sem chorar, né? E hoje eu consigo olhar nisso com tanta alegria por essa oportunidade. Então, meu pai morreu comigo, feliz, eu apaixonada por ele por mim. Foi uma das primeiras pessoas que o Sede Fome batizou. Logo que a gente abriu a igreja, ele batizou em março, morreu em julho. Nossa. Então, assim, sou muito grata.
Muito Chegou a grata. ver, então, a conversão do seu Vi, pai. foi lindo, foi lindo. Ele morava numa fazendinha, ele vinha na Santa Ceia. Olha só. Muito, muito, muito Que massa. especial, muito especial. E passou assim uma chama assim no meu coração, tipo, nossa, eu fiquei muito, muito, muito triste, porque agora eu estava sendo feliz com meu pai e ele já morreu. Mas aí passou a ser uma chama de esperança, muito importante para mim, vê-lo eternamente. Aham. Claro que não vai ser o meu pai, mas ele vai estar lá no melhor lugar que vai existir, né? E tipo, nossa, eu quero estar lá. Então isso passou a ser Sim. uma razão para eu não desistir da minha fé jamais. Que massa, pastor. E algo que, em nome de Jesus, nossos filhos não vão viver, né? Essa alegria. Amém. Mas quando se trata dos nossos pais, parece que é algo que é uma vitória tão, né? Nossa, eu tenho 18 anos de cristão. E o ano passado, vocês acompanharam de perto isso, né? Que eu tive o privilégio de batizar o pai, né? Aleluia. 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 E a senhora falou isso, eu lembrei de domingo agora, a senhora viu? Tipo, a gente aqui, ele veio sozinho pra Santa Ceia, com a comunidade, participar e tal. Minha mãe não veio, mas ele veio, Aleluia. né? Mas é um negócio muito especial, porque quando a gente conhece a Cristo, a primeira pessoa que a gente quer levar é pra quem a gente ama, né? Sim, Os mais próximos, né? E eu lembro sim. que na ingenuidade, às vezes eu orava e falava, nossa, Deus e tal. Já que eu conheço o Senhor, e eu tenho o Senhor pra me fortalecer, que todas as lutas dele venham sobre mim, então, Nossa. as coisas assim. Porque eu tenho o Senhor comigo, ele não tem, né? E quando aconteceu isso, foi muito especial, né? Aleluia. E essa esperança parece que a gente já começa a ver desde agora, né? Parece que o reino, quando a gente vive isso, fala, nossa, já tô vivendo a eternidade desde agora. Vai estar todo mundo que eu amo lá, Demais. né? Demais, demais. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas, Ai, e foi na quadrangular, que a senhora conheceu a Cristo. foi. Foi na quadrangular, pastora Miriam, inclusive fez o nosso casamento, o meu e do Sil, no ano de 2001. A gente se Aham, converteu em 2000, 2001 casou e foi lá que a gente se mas, converteu. pastora. Aham. E como que foi o encontro da senhora com o pastor Silvano? Foi assim, tipo. A gente imagina que não tenha sido como é hoje, né? Tipo Mas foi assim, aquele negócio, tipo, nossa, é ele, eu tenho certeza, tá? Então tá. nada, vixi. Ai, coitada. Olha, nós éramos vizinhos. Aham, E eu tava na minha fase mundão, né? Tipo, nada de Deus nem ele. Então eu via ele com os rolos dele. aham, E tipo, a gente tem uma cena muito engraçada, que uma vez ele tava com uma garota no aham. apartamento dele, e aí ele desceu e ficou lá no carro, despedindo dela. Aí quando ela saiu, ela deu uma caixa de bombom pra ele. Aí tava eu e as minhas amigas, ele foi e deu a caixa de bombom pra gente. Tipo, ah, vocês querem comer bombom, pá, né? E a gente, ah, mó legal, obrigada, tá, né? Cara, eu nunca nem imaginava. E eu não sentia nada por ele, e nada, nada vezes nada, né? Sim. Aí tá, daí. Então eu já tinha visto ele umas duas vezes em situações assim. Ele era separado, morava com mais dois amigos. E eu morava com a minha mãe e minha avó. E aí tá, daí um belo de um dia, só eu e uma amiga, veio ele e um dos amigos dele e começaram a tomar tereré. E naquele dia a gente começou a conversar. E Uhum. conversar muito sobre muitas coisas. E naquele dia eu me descrevi. E me descrevi do lado, assim, ruim mesmo. Não Sim. escondi nada. Das minhas práticas, da minha mente, de como eu me sentia, das minhas projeções, né, que eram Sim. péssimas. Eu só queria terminar de me estabelecer. Eu já era concursada, já tinha carro próprio. Aham. O meu primeiro concurso público foi na Sanesul com 18, 19 anos. Nova, bem nova. Aham. E em 2000 eu já passei nesse meu concurso do estado, que é o único que eu fiquei, né, de 20 horas. Aham. Então eu já tinha um emprego bom, carro próprio, eu tava terminando de ver para comprar um apartamento, não queria mais morar com a minha mãe. Aí eu falava para ele que eu ia achar um homem, mas bem bonito. Eu queria um Aham. bem bonito, só para eu ter um filho, né? Enfim, Aham. só loucura. E aí eu achei que a gente ia ter uma amizade maior, Aham. né? Eu falei, ele já é legal, né? Sim. Nós vamos ser super amigos. No entanto, que nesse dia o amigo dele foi embora, minha amiga foi embora e a gente ficou até de madrugada conversando. Só Olha nós só. dois. Ok, muito amigos. Quando eu fui dormir, no outro dia eu acordei e falei, gente, quem vai querer ser amigo de um troço desse, né?
Tipo, nossa, eu falei muita coisa pra Assustei o ele. cara. Tipo, ui. Mas tá, vida que segue, trabalhando e tal. Aí passou uns dias, a mãe da minha amiga, que era de lavanderia com ele, falou que tava interessado em mim, coisa e tal e coisa. E aí eu falei, nossa, e agora, né? E foi muito Uhum. legal, porque daí ele me chamou e falou assim pra mim, sem ter rolado nada. Ele Aham. falou assim pra mim, olha, você falou tudo sobre você, você me conheceu um pouco, né? Eu sou separado, tenho 2 filhos e tal, sou sozinho em Campo Grande. Aham. Eu sempre me envolvo muito rápido porque eu sou completamente só, mas eu quero ter um relacionamento de verdade com você. Eu quero me relacionar com você ao ponto de ser o último homem da sua vida. Eita. Eu queria que você me desse essa chance. Tipo, isso pra mim era impossível, né? Aham. Ainda ri, eu achei engraçado. Conversa, Eu rapaz. tipo, nossa, né? Aí eu falei, então vamos. E foi assim que a gente começou a namorar, dia 22 de janeiro de 2000. Ó. Que massa, pastor. E daí vocês começaram, casaram e tal. E uma marca que acho que impacta todo mundo que se aproxima de vocês, né? É a maneira que a senhora cria os filhos, né? A senhora sempre sonhou, então, em ser mãe, que a senhora falou, queria conhecer um cara para ter um filho. Então, o sonho de ser mãe era o que sempre esteve dentro da senhora. Muito, meu Deus, é. Eu acho que por conta de não ter família Aham, e meus irmãos terem saído de casa cedo e eu fiquei só, aham, tinha empregada só e minha mãe trabalhava muito, eu me sentia muito só. Então, eu vivia na rua brincando. Inclusive, uma das minhas características, assim, de maloqueiragem, que eu falo, é porque até os meus 14, 15 anos, eu só vivia na rua jogando futebol, bolita, com os guri aham. da rua. Eu só andava com os guri, tinha muito guri perto da minha casa. Então, eu ficava só com os meninos brincando. Até que eu percebi que os guri começaram a querer namorar. E eu, nossa, e eu? Só que eu era como um deles, a gente Aham, era amigo de porrada, né? aham. Aí eu falei, gente, eu tenho que começar a namorar também, né? Então, assim, eu não tinha prestado muita atenção, assim, na vida mesmo. Sim, Até que eu me converti. O que que você tinha me perguntado? dos filhos. Dos filhos. Esse sonho. Aí tá, daí eu acho que por conta de ser só, eu queria ter uma grande família. Legal. No fundo, no fundo. Aham, Eu falava assim, é porque eu achava que eu não teria um casamento feliz. Por isso que eu aham. não sonhava com muitos Por filhos. causa da experiência, pô. Isso, por causa da experiência. E eu namorei muito cedo. Nessa fase aí que eu descobri que todo mundo tinha que namorar, eu tive um namorado. Ele era 10 Aham, anos mais velho que eu. A gente namorou alguns anos, acho que uns 3, 4. Eu me casei e fiquei aham. menos de 2 anos casada. Então, eu me casei nova, separei nova. Eu, antes dos 20, já estava separada. Uhum. Então, eu namorei com esse rapaz e foi muito ruim, né? Não deu certo. Aí me frustrei de vez. Então, o ruim dos meus pais, o ruim desse casamento. Sim, Então, não, casamento não é uma instituição, não é uma coisa que vai dar certo pra mim, né? sim. E aí, quando eu conheci o Silvano, que é uma das coisas que eu acho incríveis em Deus. Uhum. Tem muitas coisas que Deus não vai deixar a gente descobrir agora, porque a gente não vai suportar. Uhum. Lá na frente, né? Sim. É igual o Silvano, pô, a gente namorando, a gente buscando Deus juntos, criando projetos. Ele sabia que eu não queria casar, mas queria ser mãe. E ele, quando a gente casou, passou uns dias, ele falou assim: eu não vou mais ter filho, você sabe que eu tenho vasectomia. Hum, Eu falei: epa! Pô, a gente já tava casado. sim. Eu falei: e você sabia que nem casar eu queria só ser mãe, como que eu não vou ser mãe? Ele: não, eu tenho meus 2 filhos, você pode se considerar. Pode tentar com eles. São seus. Mas aí, ok. E aí o tempo passou e foi muito difícil, porque o Otávio e a Nayá me chamam de mãe, eu os amo, de todo o meu coração. Mas Sim. eles têm mãe. Então eles ficavam com a gente, ficava com a mãe, ficava com a gente, ficava com a mãe. Né? É mó Aham. legal, mas eles têm mãe e graças a Deus por isso, Sim. né? E eu queria ter os meus filhos. E aí o Silvano falava que não e ponto final. Aí eu fiquei, cara, ferrou com a minha vida. Até que, né, um dia, ele falou assim, saiu do culto num dia, eu falo, o milagre acontece num dia comum. Eu só preciso estar no caminho certo, fazendo o que é certo. Só isso. Aham. Um belo de um dia, saíram de um culto comum, como um dia comum, de uma prática cristã, ok, normal. Ele olhou chorando assim, como que eu posso não querer ter filho com você, se você é a mulher da minha vida? Eu, tipo, é isso mesmo, né? Pela madrugada. Aí ele, não, vamos ver o preço da reversão. E era muito dinheiro.
E aí a gente, gastou um tempão pra guardar dinheiro, pra fazer a reversão, aí mais um tempão pra conseguir ter filho. Enfim, com muito custo, a gente teve o Lael. E ele não queria mais. Ele, já te dei um filho, pra mim é muito 3. E eu doida pra ter mais, né? Enfim, a Elise nasceu 8 anos depois. Eita, é um espaço bom mesmo. Sim. E aí, quando a Elise nasceu, ele correu e fez vasectomia de novo. Que traíra. Que ele fala, eu sei que você vai querer ter mais. Eu falei, Aí ele correu e já fez vasectomia de novo. Mas, engraçado como que Deus coloca histórias que parecem tão diferentes, mas tão parecidas ao mesmo tempo, né? Não sei se quando a senhora lembra disso te dá uma dor, que eu também passei um pouco assim de ser casado e separar novo, né? Já. E hoje que a gente ajuda a cuidar de casamento e tal, parece que isso é uma dor que a gente carrega, né? Que a gente lembra e fala, cara, por que eu fiz isso, né? E vocês se juntaram, se curaram, constituíram família, né? Sim. E quando o Lael nasceu, ele nasceu com um probleminha, né? Teve algo assim que vocês passaram, né? Nossa, o Lael, cara. Eu tava Depois de um sonho de ser mãe, né? E daí vem o Lael Super. Eu tava lecionando. Aham. De repente, os alunos gritaram assim, professor, alguém gritou. Tinha uma poça de sangue, assim. Começou assim. E aí eu não lembro, acho que eu tava com 5 meses. E aí colocaram uma cadeira, eu falei, chama a diretora, né? Uma querida, amo de paixão, chamava Márcia. Um amor na minha vida. E aí chamaram ela ligou pro Silvano, o Silvano ligou pro médico, ele falou, olha, se tem uma poça de sangue, ela perdeu o bebê. Eita. Pode ir pra maternidade. E milagrosamente, eu não perdi o Lael, mas eu tinha muito sangramento. E eu não tinha sentido cólica até então. Daí eu passei a sentir muita cólica. Então a gestação do Lael do quarto, quinto mês, que eu não lembro certinho, foi terrível. Eu sangrava muito, sabe? Então eu tive que fazer um monte de coiseira. Além do episódio, continuou o sangramento depois. Sim. Aí eu fiquei totalmente sem trabalhar e tal. Aí, quando ele nasceu, os exames todos normais, tudo tranquilo. Aí eu lembro que quando tirou ele, que eu olhei, eu falei, ele tá muito roxo. Aí o doutor falou assim, não, mãezinha, normal. Pode ficar tranquila. Tranquila. No outro dia, nada do guri no quarto. Passou aquele dia, no outro dia. Aí ele veio e falou, seu filho nasceu com uma insuficiência, a gente não sabe se é pulmão, se é coração. Enfim, ele nasceu com um problema de coração. Eita. E uma má formação no esôfago também. O grave era o coração, mas o esôfago fazia ele chorar dia e noite. Então, a gente tinha um risco de vida e um fator estressante, porque ele sentia muita dor. Porque ele tinha tipo uma esofagite. Sim. Então, ele mamava e sentia uma dor muito, muito grande. Então, ele tomava uma remediada da pega pro esôfago, uma remediada pro coração. Então, era uma criança assim que chorava demais. Nossa. Então, ele mamava, vomitava, chorava, dormia só um pouquinho, começava tudo de novo. Então, eu fiquei de licença médica até quase 2 anos com o Lael. Isso já de recém-nascido, né? A gente tá falando desde recém-nascido ele já era assim. Desde que ele recém. E aí, quando o coraçãozinho dele sarou milagrosamente, sem cirurgia, que foi algo sobrenatural, a gente não pode deixar de dar a glória a Deus, né? O Dr. Marcelo Salum era o médico dele, tinha que ir todo mês lá pra ver medicação e tal. Chegou lá, ele começou a ouvir o coração e falou: tem alguma coisa nesse coração. E a gente, claro, o que você pensa? Piorou. Sim. Piorou. Aí ele, não, tem alguma coisa, vamos. E era, na época, o CDC era ali na 15 e a clínica dele também. Ele falou, vamos ali que eu quero fazer um exame. Ele foi com o Léo no colo. Aí ele foi a pé, a coisa e tal, foi lindo. Aí chegou lá e ele falou assim, olha, eu não sei dizer o que aconteceu, mas o coração dele já está perfeito. Curou, estava curado. Milagrosamente curado. Então, assim, o Lael foi um sobrevivente. Desde, mesmo. Foi concebido por um milagre, mantido por um milagre e tudo. Mas, e a Elise já foi mais tranquila. A Elise, eu acho que foi uma recompensa. Sim. Eu acho que a Elise foi uma recompensa. Amém. A Elise foi uma recompensa, eu acho que por tudo, sim, porque a Elise nasceu quando a gente estava bem. O Lael nasceu por um anseio muito grande, assim, eu queria muito ser mãe, mas o nosso casamento era uma droga. Sim. Então, hoje eu falo assim para os casais, se possível, só tenham filhos quando esse casamento merecer um filho. Quando você puder falar, nossa, essa criança merece viver nesse lar. Sim. Uau, qualquer criança que morar aqui vai ficar muito feliz. E o Lael não teve esse lar. Sim. A Elise teve.
Então a Elise nasceu, nós já éramos assim um casal muito feliz. Até o pastor Natan, nosso pastor, cobertura espiritual do Sil, falou assim, nossa, ele falou, nossa, vocês querem ter outro filho agora, 8 anos depois? Vocês estão super bem em todos os aspectos, pra que ter um filho agora? Tipo, né, vamos começar tudo de novo. Aí eu pensei, mas acho que é exatamente por isso que a gente tem que ter um filho, né? Sim. E a Elise foi isso, ela nasceu com uma saúde perfeita, eu já tava madura, botei ela pra dormir desde o começo no berço, sem culpa, Olha. sem peso, porque como ela era doente, ele dormia em cima de mim, assim. Puto, o guri até quase 2 anos, dormia em cima de mim. Eu acho que eu sou toda defeituosa, pode ser tem que me pagar a cirurgia, né? Coisa de mãe, né? Sim. E aí, ela não, desde pequenininha, dormia no berço, tratada super certinho, educada certinho. Então, ela foi uma menina, assim, de uma criação linda, Sim. um presente, uma coroação. A Elise Uhum. foi a coroação do nosso relacionamento. Um tempo bom, tipo, nossa, tá muito bom. Vem, neném. Amém. Ô, pastor, e a gente sabe, já pegando esse gancho, que tinha um casamento antes e um depois, né? Do pastor Natan, do discipulado, do Pra Sempre Namorados. Como que a senhora vê isso, essa transição? Como que foi? O que que a senhora... O que que vem à memória quando a senhora lembra Ai, disso? gente, olha. Eu não sei falar Tanta coisa, né? como é que a gente conseguiu ficar casado. Eu sou muito forte. Sim. E o Silvano também. Aham. Eu sou a forte escandalosa. Ele é o forte silencioso. Sim. Então eu falo o que eu penso, me posiciono. Ele na dele faz o que ele quer. Aham. Mas a gente tretava sem parar. Então eu não sei nem como é que a gente conseguiu chegar tão longe, Sim. E né? vocês não passaram uma vida tranquila, né? Que tem a fase que vocês, a senhora, uma vez ouvi dizer das latinhas, né? Que vocês faziam. Então era um casamento que... Quando o Silvano virou só pastor, o Aham. que ele ganhava era só para pensão. Aham. E aí eu tinha um concurso do estado e um do município, 20 e 20 horas. Aham. Então eu sustentava a gente e a igreja. Sim. Não dava. Caramba. A igreja estava começando, Nossa. então não dava. Aí uma irmã falou assim: ai, Latinha dá muito dinheiro e tem esse terrenão, vamos armar uns bags e os irmãos trazem. Só que, pô, isso não rolou. Só que o Silvano levou a sério. Era o terreno da casa de vocês. Era o terreno da nossa casa, que já é um lance que depois o pastor Natan interferiu, porque a gente comprou com herança minha e eu não Aham. queria. O Sim. Silvano que queria comprar terreno do lado da igreja, né? Mas enfim, aí foi uma fase bem difícil, Aham. né? Que a gente passou financeiramente, vendemos carro. E o Otávio e Né ainda vieram morar com a gente um Eita. período aí. Aí minha mãe me deu uma bicicleta pra eu carregar os dois pra escola com o Lael, bebezinho. Nossa, foi mó trampo, assim. E eu lembro que eu chorava, que eu falava assim, Deus, eu tenho carro desde os 17. Aham. Eu não precisava naquela época de um carro. E desde os meus 17, que eu entrei na faculdade com 17, eu já tinha carro. Pra- Agora, com 3 crianças dentro de casa, Botei pra uma bicicleta. um filho doente, que o Léo era pequeno e doente, eu não tenho um carro. É. Nossa, foi mó trampo. Mas sobre o pastoreio, por mais, eu não tem jeito, por mais que você possa ser uma mulher falante, que ora, que seja legal, que seu marido te ame muito, porque hoje, mais do que nunca, eu tenho certeza o quanto o Silvano sempre me amou. Uhum. Cara, o homem não quer ouvir a mulher, bicho. Você fala para ele entende que é contra ele. Aham. Pode ser que hoje, né, o Silvano mó maduro Sim. já corresponde diferente. Mas na imaturidade, o cara, você fala uma coisa, ele fala, tá me desafiando, tá me diminuindo, quer mandar em mim. Aham. E eu ainda não sei falar assim, eu só sei falar assim, Sim. né? Então piorou pro meu lado, Não é ele, é o homem em geral, né? né? Verdade. E quando tem um discipulador ou pastor que vem e fala, tem um impacto diferente, né? Totalmente. Aí quando o pastor chegou, ele começou a falar tudo aquilo. Aham. Por que que vocês construíram uma casa do lado da igreja com o dinheiro de vocês? Vocês são loucos? Não, ele que mandou. Por que que a casa de vocês é enfiada de gente dia e noite? Larará? Então, tipo assim, tudo aquilo que era uma crise avassaladora no nosso casamento, que eu não sei como que eu aguentava, e nem ele, porque no fundo ele achava que ele estava certo, Sim. né? E eu não sei como, o pastor Natan começou a esmiuçar.
sabe? Esmiuçar e falar, olha, isso aqui não é legal, isso não é legal. Uma das coisas que eu falo, gente, nós nunca tínhamos ouvido falar que um casal tinha que ter tempo sozinho. A gente estava sempre com alguém. Então ele falava assim, um casal tem que sair sozinho, tem que sair para jantar sozinho, tem que ter momentos a sós para namorar, tipo, hã? Nossa vida era 100% dedicada ao Senhor. Não, tem um tempo livre é para os irmãos. Um tempo livre é para cuidar dos outros, para cuidar. Então assim, nós havíamos nos perdido como casal durante o processo da construção da igreja, né? E eu acho que é isso. E eu trabalhando muito, né? E eu lembro de muitas situações, ainda peguei aula particular, por exemplo, a Azul, ela era a colega do Silvano de trabalho, quando ele trabalhava, eu dei aula particular para o filho dela. Aí eu tinha outro cliente de aula particular. Então, assim, ralando para todo lado, igreja, coisa e tal. E no meio disso tudo ainda o Projeto Segunda Casa nasceu. Depois, o Projeto Segunda Casa nasceu em 2009. Nasceu em 2009. Aí nós já estávamos sendo pastoreados. A gente começou a ser pastoreado em 2008, eu acho. Legal. E essa experiência é interessante que se a gente para analisar hoje, a inteligência de vocês, né, assim, não trouxe para a igreja algo de tipo assim, não, cara, eu passei por tudo isso e foi difícil, vocês têm que viver também e tal, mas não. Hoje é uma igreja que prioriza esse tempo com a família, né? Tipo, não, cara, você tá enfiado aqui, vai lá e tal, você casou, você fica tanto tempo com a sua esposa, depois você vem trabalhar e tal. Então não foi algo que virou uma ferramenta para poupar os casamentos de passar pelo que vocês passaram, né? Sim. Não algo de tem que passar também. Não, Deus me livre. Na verdade, sei lá que mente que é essa, que tipo, me ferrei, todo mundo tem que se ferrar. Sim. Eu não sei que mente que é essa. Mas a verdade é o contrário. Eu já tive uma experiência ruim, por favor, não vá por esse caminho. Sim. Priorizar. Pelo contrário, assim, eu tive uma experiência de que não dá pra desistir, né? Meu Deus. Meu Deus. Gerou isso. Então, assim, priorizar trabalho, priorizar o trabalho na própria igreja, na comunidade, priorizar o outro em detrimento ao seu casamento, é loucura. É loucura. Isso não se faz. E nisso, por exemplo, nessa fase super bad, que a gente estava edificando a igreja, a gente vivia com as nossas contas da casa cortadas. Por quê? Porque não era prioridade. Então a gente pagava da igreja, a gente atendia a igreja, as pessoas da igreja, aí cortava a nossa água, cortava a nossa luz. O nosso dinheiro, ele era suficiente para nossa subsistência, mas ele não era suficiente para nós e mais daquilo ali, entendeu? Mas não, a nossa não era prioridade. Então e eu venho de uma família estruturada. Por exemplo, eu nunca fiz serviço de casa. Então quando eu casei, eu falei, cara, eu não vou ter empregada. Não vou ter empregada? Empregada nem nada. Com o passar do tempo não tinha mais nada. Não, cara, não dá pra explicar como é que você aguenta um troço desse. É sobrenatural. E foi com isso que nasceu o Crescendo Juntas, pastora? Como que começou o Crescendo Juntas? Foi por causa desse papel da mulher, dessa força, a senhora lembra? Na verdade, as irmãs começaram, pastora, vamos ter um movimento de irmãs e tal. E eu, putz, será que eu vou ter paciência? Porque meu lado feminino é masculino, né? Sim. E aí eu fiquei pensando, na hora que elas vierem falar, nhanhanhá, eu vou dar dois xingão, não vou dar conta. Né? Eu, ai, Silvana, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E ele falava, não, você vai dar conta. E até então, eu era líder do louvor, cuidava do louvor da igreja e do ministério infantil. E tem pouco BO, né? Putz, e é mó trampo, né? Sim. Mó trampo. E eu falava, ainda mais mexer com mulher. Ah, marido que cuida da sua mulher, tá doida? E aí até que eu não resisti. E aí a gente começou, como eu não gosto muito dessa coisa de estar fechado, a gente começou com um piquenique. Falei, aí eu vou topar, né? Então, criei um piquenique, chamava Crescendo Juntas, a gente ia pro parque, fazer um piquenique, ali a gente trabalhava alguns temas, era muito gostoso. Eu acho que a Elise devia estar com 2 aninhos, 1 aninho e pouco, quando a gente começou. E era muito gostoso. E o grupo começou a crescer, e a gente começou a trabalhar esses temas das mulheres. Eu mudei muito. Eu comecei, eu acho que essa compaixão que esse ano a gente desenvolve, eu desenvolvi na marra. Aprender a ouvir uma coisa assim que pra mim não tem pé nem cabeça e falar, putz, mas é a dor da pessoa, deixa eu prestar atenção. Ah, tá, não entendi nada, mas olha, eu vou tentar te entender, fala de novo, sabe? Sim. Até o Emílio até brinca que tem hora que eu falo pra pastora, a pastora tá assim. Às vezes eu não sei se eu falo ou se eu faço oi. Mas não, tô tentando entender então.
Aí, amor, viu? Ó, ela tá tentando entender na hora que você tá falando. Não é? Tem hora que eu fico tentando entender, porque eu quero ter compaixão. E Aham, como você vai se compadecer de algo que você não entrou? sim, Aí eu fico tentando entrar naquilo, né? E mulherada é muito dilema. sim. Mulherada tem muito dilema. E como, na verdade, eu passei a trabalhar fora desde os 16 para sustentar meu vício de cigarro escondido, Aham, né? Eu comecei a trabalhar no shopping. Então, os meus dilemas de independência, de trabalho, sempre foram predominantes. Então, essas coisas de rotina do lar. Por exemplo, eu não fui uma menina que brincou de boneca e casinha. Eu brincava na rua, de futebol, de bolita, de correr, pega ladrão, essas coisas. sim. Então, essas dinâmicas domésticas eu não participei. Na minha casa, eu não participava. Aham. Então, quando eu vejo uma mulher sofrendo com a rotina doméstica, isso era algo que eu não conseguia me compadecer. Hoje consigo. É legal essa. A senhora falou que o seu lado mulher é homem, né? Porque parece que é muito algo que a nossa igreja precisava. Porque a senhora é muito direta com algumas coisas, né? Tipo, vai, tá, dá no meio mesmo. E eu vejo que ninguém fica magoado e fica feliz por isso. Daí, Ai, tipo, ninguém, não sei de quem ninguém tá falando. eu lembro que a conversa que a gente teve, até a Tamires pegar e compartilhou comigo. Não, eu gosto quando a pastora fala mesmo, fala e tal. E às vezes a senhora tá aqui na frente e chama uma atenção, a minha, por exemplo, né? A gente sabe que é o seu jeito. Eu lembro até hoje do dia que eu tava no culto, a senhora lembra que eu tava lá Lá fora? fora. A senhora chamou de microfone e tal, veio. E engraçado que a gente não se sente ofendido com isso. A gente conta a história depois de que isso aconteceu, mas com alegria. Porque a gente sabe que é o seu jeito e pelo menos eu vejo que acontece isso com a gente lá em casa, né? Que o que gera é assim, nossa, então a gente tem uma intimidade a ponto dela fazer isso comigo na frente de todo mundo. Então a Ai, senhora desenvolveu esse negócio duro, como se fosse uma mãezona mesmo, né? é. E a igreja parece que precisava disso, que as mulheres a gente vê que tem esse respeito, né? Fala e tal, tudo, descomplica. Acho que é essa a palavra. Isso. A senhora é mais descomplicada, né? Eu sou E demais. o homem tem essa característica de ser mais assim, né? Mas não é, faz. Não sei o que, tá, né? Daí quando tem alguém com essa característica, uma mulher assim, é chave. Na minha comunicação com o Silvano, Aham, é o inverso. Ele se magoa pela minha comunicação descomplicada. aham. Olha só. É, hoje mesmo eu tava cozinhando, que a gente foi receber visita no almoço, e tinha um lixo que eu separei, ele pegou, tirou o lixo e botou no meio da cozinha. E ele vai tirar, né? Aí ele foi pra lá, ele foi pra cá, ele foi pra lá. Aí ele saiu e foi jogar o lixo do banheiro e não levou aquele, no meio da cozinha. Uma caixa. Aí eu não aguentei. Quando ele voltou, eu falei assim: por que você não levou esse lixo ali? Precisa falar assim? Aí eu, nossa, cara, eu falo assim: pelo amor de Deus, tira esse lixo. Ah, não, para. Pior que essa é a minha frase também. Então, assim, é uma luta, né? Mas eu, Aham, assim, uma das coisas que eu aprendi com o Silvano é que a gente não tem como corrigir quem você não amou. aham, Não, a minha luta por ser descomplicada, que eu gostei muito desse termo que você me deu, aham. desse título, essa minha luta de ser franca demais é aprender com quem eu posso ser. Legal. Então eu tenho, ao longo dos anos, me esforçado para aprender a me calar e falar com quem de fato eu tenho condições de falar. Como eu não consigo não falar se o assunto for colocado em pauta, então eu preciso ser franca. Mas para eu ser franca, eu tenho que ter algum amor já desenvolvido com essa pessoa, senão ela não vai aguentar a minha franqueza. Sim. Então hoje eu tenho conseguido perceber as pessoas com quem eu não posso ainda falar. Aí eu contorno, tal, dou um jeito, falo, olha, outra hora a gente conversa sobre isso, Se agora eu acho que não é o retorce. momento, Então tá bom, não. né? Por isso, porque eu já vi que tem pessoas que não estão prontas, eu ainda não tenho um relacionamento e ela É, não está disposta ainda para isso. não desenvolveu. Sábado eu tava conversando com os jovens mesmo. Eu tava falando pra eles que a gente passa por muito problema no relacionamento, porque na fase do início a gente prioriza o prazer e não foca na aliança, né? E quando a gente desenvolve a aliança no relacionamento, depois a gente tem prazer no corrigir, prazer na hora que tem que ter prazer, prazer em tudo. Porque tem uma Isso aliança que não pode ser quebrada. é. Então A própria desenvolve Bíblia até um. fala que no começo a exortação dói, mas logo passa, tipo, quando você é corrigido, na hora assim, mas você fala, ai, pô, meu bem, pá, né? Então, Sim. quando você tem uma aliança, quando você tem um entendimento, é só aquele impacto assim. Sim, nossa, e Agora, essa é uma das virtudes que eu vejo que Jesus
coloca na nossa vida, que é uma das maiores, assim, que a maior dificuldade no discipulado, não sei se a senhora enxerga dessa maneira também, mas é você tentar fazer discipulado com quem não quer conhecer o Cristo. E daí, às vezes, você fala alguma coisa, se a pessoa tem o Cristo, o mínimo que for, ela olha e fala, nossa, será que eu sou assim mesmo? Né? Não, realmente, eu preciso... Agora, se não tem, Não não tem vai mudar. parâmetro. Não tem Bate na parede e parâmetro. cai, Uhum. né? Mas amém. Pastora, tem umas questões aqui que o Vamos lá. pessoal mandou pra senhora no Instagram. Eu vou ler, pode ser? Pode. Ó, a primeira tá aqui, ó. O que você considera ser o seu chamado em Deus? Hoje, depois de 20 e tantos anos de igreja, né, e casada, para mim é muito claro que o meu chamado é ser ajudadora do Silvano. Legal. Eu antes achava que eu seria missionária, pastora, não, nunca achei que eu seria, tá vendo? Aham. Eu nunca achei que, até por causa desse trato, Sim. né? Mas hoje, de uns anos pra cá, meu chamado é apoiá-lo, ajudá-lo em tudo. E por mais que a gente não use esse título, o Silvano é um apóstolo mesmo, assim, ele é muito visionário, ele é muito dado, ele é muito solto, ele é muito usado. Então é bastante serviço, é muito serviço. Então o meu chamado é suportá-lo. Sim, e é Logo sou pastora e apostila. verdade. E é um incansável, né, o serviço, né? O Nossa, tempo todo, o dia inteiro. nossa. Ó, tem outra pergunta aqui. Qual que é o papel da mulher, que a senhora enxerga, como é o papel da mulher no casamento e na criação dos filhos? Ai, a criação dos filhos. Bom, eu não sei de cor, mas acho que é 1 Timóteo alguma coisa ali, 12, Aham, 2, né? 2. Aham. Ele fala que a mulher vai ser salva se ela for boa mãe e esposa. Olha Nossa, aí, de o lambuja. dia que eu li isso, eu falei, nossa, tô boneca. Vou me agarrar nisso daqui. Isso é demais, rapaz. Então, assim, eu acho que o papel da mulher é tudo. Tanto que o senhor fala que ela é quem edifica ou derruba com as próprias mãos em Provérbios. Então, se o papel de uma mulher é determinante, ela é o clima da casa. É mesmo. Uma casa alegre, filhos alegres, esse climão, assim, tá ligado à mulher. Se o povo é apático, é lá, normalmente tá ligado com o temperamento da mãe, com o climinha da mãe. Então, a mãe, ela é o clima, ela acende, ela apaga, ela ameniza, ela acelera, ela freia, né? Aham, O marido e os filhos. É aham. igual o meu amor, né? Todo mundo me contou. Eu fui pro cruzeiro que a minha mãe deu de presente pra mim e pra minha irmã. Cara, todo mundo vinha falar, pastor, o pastor conseguiu vir pra igreja sem Bíblia, sem estudo, sem nada. O pastor tava caído pelos cantos. Eu falava, não Ah, acredito, não acredito. Mas quando eu cheguei, ele falou, meu amor, nunca mais faz isso comigo. Não faz mais isso comigo. Eu falei, cara, 9 dias você já ficou 20 na África? Ele, mas eu não consigo, você consegue ficar sem mim, eu não consigo ficar sem você. E eu acho que é mais ou menos isso, a mulher ela tem essa dinâmica que Deus deu pra gente. essa temperagem, esse tempero, Isso, né? esse Alguma coisa tempero, essa assim. presença, sabe? Esse Sim. calor, esse frio, esse troço, sabe? Aham. A mulher faz E isso. na criação dos filhos eu vejo que às vezes eu tô corrigindo ou fazendo alguma coisa com o Pedro, daí a Tamires vem e coloca amor naquilo ali. Daí, tipo, puxa meio que pra baixo. Ou às vezes tá acontecendo alguma coisa assim, ela vem com o olhar dela, eu sei que talvez eu tenha que ir um pouquinho mais pra cima. Fica Né? assim, Isso. cara, a gente vê tudo, É né? muito. E chega uma hora que só Nossa. pelo olhar da mulher você já sabe, né? Tipo, Você sabe que lá deu em ruim. casa eu sou muito sistemática. Aham. Sempre fui muito organizada. Eu gosto de ser pontual. Você viu, eu cheguei antes do horário. Sim. Eu sou pontual, eu sou organizada. Eu tenho isso em mim, é nato talvez. E desenvolvi mais por conta das responsabilidades. Quem anda atrasado se ferra, né? E lá em casa todo mundo é zen, porque o Sil é zen. O Uhum. Sil, ele é muito tranquilo. Então chegou uma época da vida que as crianças começaram a crescer e ficava assim, né? Eu saía para trabalhar e os três curtindo. Quando eu chegava, era tipo assim, ó, aqueles parrame de gente, catando o resto de comida que tá no sofá. Ela chegou. Isso! Cara, isso era revoltante, sabe? Aí eu descobri esse lance. Eu falei, cara, eu vou ficar sempre a megera, né? Aham. Aí eu comecei a conversar com o Sil. Falei, meu amor, você não pode se nivelar com as crianças, você tem que se nivelar comigo. A sua aliança primeiro é comigo. Por Legal. mais que eu sei que você se diverte com eles e esquece. E come no sofá e regaça. Olha, regaça com o tempo aí, tá tudo bem? Mas isso me fere. E Sim. cada vez que você se une com eles para fazer isso,
eu vou ficar sozinha e eles vão falar, tá vendo como tá certo? O papai tá fazendo também. Então, Sim. assim, sempre uma das coisas muito boas foi que aí, no particular, eu consegui alinhar com o Sil. E Legal. ele também me falava, ele falava, meu amor, mas então de vez em quando suja o sofá também. Olha que massa. Aham. Nossa, cara, eu nunca esqueço quando ele falou pra mim, meu amor, você também precisa aprender a sujar o sofá. Você também precisa tomar alguma coisa sentada, deixar derramar. Sim. Que é um dia eu falei até pra Tami, você tem que se permitir errar, Aham. né? Verdade. Cara, daí foi muito precioso. Para as crianças Então, olharem e falar, nossa, aqui também é divertido, né? isso, ela sabe se divertir. Aham. Então, assim, essa comunicação nossa, quando ela cresce, quando ela fica sólida, verdadeira e respeitosa, os nossos filhos explodem. Amém. Agora a última pergunta. Tem aqui, ó. Qual a experiência mais marcante que a senhora teve com Deus? Duas, quase na mesma época, né? A Aham. primeira, na mesma época, quando eu engravidei do Lael e que meu pai morreu, eu fiquei muito biruta. Fiquei Uhum. bem biruta mesmo. E eu comecei a pensar em suicídio. Inclusive, só abrir um parênteses, a gente pode marcar um outro depois para falar sobre saúde mental e física, né? Tá bom. Ah, achei que você queria falar sobre isso dessa vez. Que eu... Vamos falar, ué. Falei, ele vai querer perguntar da minha rotina de exercício, de alimentação. Pera aí, deixa eu tirar aqui o meu treino. Eu fiquei biruta. Eu fiquei bem Uhum. biruta. Foi inconsciente. Uhum. Na minha mente, pô, meu pai morreu salvo, tá tudo massa. Mas uma tristeza fulminante. E como na minha gestação eu tive problema, eu fiquei sozinha, trancada dentro de casa, deitada. E aí minha mente foi pro saco. Aí eu comecei a pensar muito no fim da minha vida. Eu queria muito desistir, só que eu pensava assim: eu não posso fazer nada. Faça por mim, Senhor. E por essa criança que não vai ter condições de nascer com uma mãe tão triste. Então foi uma fase muito difícil. E nesse momento todo da minha gestação, eu tive duas visitações fantásticas de Deus num apartamento que a gente morava. Eu lembro que eu nem abria as janelas, que eu não queria que as pessoas me vissem chorando quando passassem, que eu morava no térreo, e eu chorava muito. E a primeira foi quando Deus falou assim pra mim que eu tinha que perdoar Deus. Nossa. Eu ouvi, e duas vozes audíveis mesmo. Perdoa Deus. E eu, tipo, não entendi. Perdoar como? Como que alguém vai perdoar Deus, né? E eu não tinha essas ministrações. Hoje tem, hoje se diz Sim. isso, mas não tinha. E eu fiquei, mas como perdoar Deus? Aí eu fiquei buscando aquilo e eu entendi que eu estava muito triste com Deus por ter permitido meu pai morrer tão rápido, numa fase que eu estava tão feliz de ter um pai legal, de ter um pai Aham. com que eu me sentia amada e que eu podia amar, Sim. né? Então eu tive que ter esse concerto com Deus. Então foi uma visitação muito importante para mim. E a segunda vez foi quando eu estava com o Lael, né? No ventre ali, nessa mesma fase. E o Aham. Senhor falou assim: não faça planos para ele. E Sim. aí eu, achando que o guri ia morrer, né? Falei: nossa, essa criança não vai nascer. Pronto. Aí o guri nasceu doente. Então, mas esse Aham. martírio durou muitos anos. Fiquei entre a gestação, mais os anos da saúde dele, estabilizar tudo, né? Mas até que eu entendi que na verdade era aquilo, né? Nada era meu. O senhor estava querendo me dizer que aquilo que eu mais queria do universo, que era um filho, Aham. também não seria meu. Então, Caramba. qualquer outra coisa, porque de fato o que eu mais queria era ter um filho. Aham. Era meu sonho de existência. Então Deus falando: olha, o seu sonho de existência não é seu. Uhum. Eu vou realizar, mas ele não é seu. E- Então, desde então, quando ele falou isso, eu pude entender: nada é meu. Caramba. Engraçado a senhora ter falado isso, que hoje a gente tava comendo chipa, né? Eu e o Lael, e a gente conversando. Daí entrou no assunto de pastoreio e tal, né? E ele é um menino muito de Deus, né? Meu Deus. E daí, quando entrou, eu peguei e falei, o que que você pensa, Léo, em relação, assim, à igreja, né? O que que você acha? Vai ser um pastor de jovens? Você vai ser o pastor já da igreja de cara? O que que você pensa? Ele falou, cara, eu não sei, mas eu tenho um sentimento diferente em mim, que eu não sou daqui. Eu falei, como assim, cara? Você tá doido? Daí ele falou, não, não sei, eu amo aqui, vou ficar aqui, mas eu não sei ainda o que que é isso. Eu busco saber o que que é isso. Que parece que eu Forte. sou daqui, mas não sei se é pra ficar sempre aqui. Eu não entendo isso daí. A senhora falou agora, eu lembrei. É forte, né? Carrega, né, ele, né? Sim, demais, demais. É muita coisa. Deus Uhum. não nos revelou ainda. Amém. Mas nós estamos prontos Sim. para obedecer, para viver.
Afinal, tudo é de Deus. Amém. Só quer deixar uma mensagem para a igreja, para quem está Dizer assistindo? que eu sou muito grata. Ah, Senhora. Quero dizer que eu sou muito grata a Deus por ter sido escolhida por Ele para ser, junto com o Silvano, pastora dessa igreja. Dizer que eu me sinto amada, dizer que eu me sinto acolhida, dizer que essa ministração de domingo, nossa, eu recebi tantas coisas no meu celular, dessa resposta, do quanto as pessoas gostam, né, de ver a gente, de ouvir a gente, que recebem com amor, até esse jeito meio louco assim. Dizer que você se inspire, que cada vez mais você também possa se ver, saber que você pode ser quem você é, que o Senhor te chama, que o Senhor chama gente estranha mesmo. E se você for melhor do que eu, você só vai crescer mais rápido, você vai mais longe, que você seja tão livre como livre é o Deus que te chamou. Te amo demais, um beijão. Amém. Pastor, obrigado, viu? Por ter Imagina, vindo, por tamo ter junto. aceitado. Quero falar que a gente ama vocês também, ama a senhora. E Amém. que a gente, como igreja, como discípulo, nós, falando por todos, nós temos essa preocupação de manter o que Deus tem colocado no seu coração, de Amém. disseminar e nos Amém. aperfeiçoar nele. Amém. Obrigado. Até a próxima por saúde física e mental. Tamo junto. Valeu, Ai, massa pastora. demais. Muito bom, bicho. Ixi, passa